Vamos continuar a ler a obra de Boin-Ra, intitulada The Mysteries, ou Das Mysterium von Golgatha, que foi publicado em Leipzig em 1930 pela Richard Hummel Verlag e que vai ser traduzido utilizando como base a tradução francesa Le Mystère de Golgatha, comparando-a com a edição bilingue em inglês que se encontra disponível no Hortos Conclusos e consultando muito o dicionário. Avancemos então. Exercícios ocultos. Uma vez que o materialismo filosófico, na sua forma mais rudimentar, perdeu toda a audiência e que as ciências não são mais consideradas como as únicas fontes salvadoras do conhecimento, as ciências naturais, muita gente que queriam ter abandonado o céu aos anjos e aos pássaros interessam-se agora no aspecto, interessam-se pelo problema do supersensível e trazem com elas das suas procuras anteriores uma técnica de trabalho que, segundo o plano das suas buscas, tinha sido coroado de sucesso e pensam no poder transferir pura e simplesmente esta técnica, este domínio, este método, num domínio completamente diferente, supersensível, acima dos sentidos, em que se encontra tal problema. Os resultados a que eles chegam fazem-nos logo reconhecer que servem-se de um instrumento mal adaptado. Renunciam então completamente às suas procuras, estimando que ele não é utilizável, tal instrumento, logo nada pode ser descoberto. Ou então, eles avançam as suas experiências e perdem-se ou decaem na região invisível do mundo físico que eles tomam como o espiritual que procuravam. Mas como esta região só lhes dá resultados muito insuficientes e pouco convincentes, põe-se, mais tarde ou mais cedo, a substituir o pensamento pelo pensamento especulativo, o que a realidade lhes recusou. Ainda assim, neste caso, são pessoas dignas de ser tomadas a sério, mas vê-se, simultaneamente, desenvolver-se um outro tipo de pessoas que utiliza simplesmente a habilidade da aparência do espírito científico para propagar uma mistagogia confusa. Para recrutar zeladores, seja da sua própria personagem, seja de qualquer ambicioso que não se estimava suficientemente apreciado nos esforços que outrora desenvolvia num plano verdadeiramente científico. Reúne-se então muito rapidamente uma ciência de espírito, com tudo o que se foi buscar às mais diferentes e discutíveis fontes, e este filtro, esta poção mágica, faz o deleite de todos aqueles que não conseguiram, senão mediocremente, apesar de todos os seus graus e diplomas num plano científico, verem-se abrir a eles um domínio que se pode percorrer, segundo o exemplo desse tal grande mestre admirado, sem qualquer controle científico, um domínio onde se adquire, sem qualquer forma de processo, a reputação de um grande iniciado, desde que uma pessoa se livre com zelo aos exercícios que o professor de esoterismo prescreveu e do qual ele detém uma grande escolha em reserva
para toda a pessoa que chega até ele. Exercícios extraídos naqueles exercícios de Santo Inácio de Loyola, mas também, aqui está escrito Inácio de Loyola, mas também com a mesma dexteridade e a mesma irresponsabilidade, em pequenas brochuras cozinhadas viciosamente de ocultistas do Oriente e do Ocidente. O que importa se de tempos a tempos um desses discípulos vai aterrar num hospital de alienados e se as jovenzinhas pobres próximas de idade canónica que voltejam à volta do mestre se tornam histéricas, ou se alguns fiéis mais ingênuos acabam por cair completamente a pique de corpo e alma. A ciência secreta reclama as suas vítimas e o professor do ocultismo educou desde há muito de tal modo os seus fiéis que estes lançam-se, como sob uma ordem, sobre aquele que se perdeu e está infeliz e fazem pesar sobre ele toda a responsabilidade da falha. É preciso, sobretudo, que não se ouse duvidar da infalibilidade do grande mestre, entre parênteses, entre aspas, pois expor-se-iam ao perigo de perder o belo lugar que se ocupa enquanto cardeal deste novo Papa. Bem mais, toda essa pantominice do circo ao qual as pessoas se entregam arriscaria de conhecer um fim prematuro e involuntário. Ele faz então continuar a chover exercício sobre exercício e a psicose coletiva comunica-se como um vírus, pois há sempre suficientemente cérebros calejados ou calosos para suportar todas estas ginásticas. E aquele que as suporta verdadeiramente fica coraçado para sempre contra todos os argumentos de um espírito são, contra toda a crítica psicológica séria que lhe é dirigida. Ele não pode querer outra coisa senão o que o grande professor quer, e este, bem entendido, não deseja modestamente nada mais do que ver o mundo aos seus pés, qualquer que seja o meio empregado para aí chegar. E vemos aqui como isto se passa hoje com tantos gurus indianos ou semi-indianos ou ocidentais que andam pelos Estados Unidos, por Portugal ou mesmo na Índia e que hipnotizam quase as pessoas e que lhes dão satsang sobre satsang ou exercício sobre exercício ou estar em grande amor sobre grande amor, e nos quais as pessoas acabam por se deixar apanhar numa seita e numa sujeição a um ser e às entidades que estão por trás dele. Voltemos ao texto de Boin Ra, mas deixemos por um instante estas pequenas brincadeiras de palhaços que, depois de tudo, só se produzem porque os tempos estavam maduros para tal e porque a nossa época está doente, miseravelmente doente, a tal ponto que, não podendo ser mais aliviada dos seus males pela medicina oficial, ela precipita-se avidamente sob pílulas e emplastros de charlatões. O nosso propósito é, antes de procurar, do modo geral, qual é o verdadeiro valor que se deve dar, ainda assim, aos exercícios ocultos. Pois, para além destes círculos que descrevemos, muita gente espera resultados os mais inimagináveis ou torturam-se em práticas mais tolas, de cerimónias ou em acrobacias psíquicas mais extravagantes, na esperança de cortarem assim em pedaços a ordem do universo e aprenderem a magia, ou pelo menos a tornarem-se tão espertos ou conhecedores como a serpente do paraíso, que conhecia, como se diz, a arte
se tornar semelhante aos deuses. Manifestamente, estes discípulos, os seus discípulos crédulos de tal mestre, não comeram a famosa maçã de maneira correta, de tal forma que a lição acaba por não lhes dar os resultados que queriam. Durante os exercícios é preciso vigiar para que nada absolutamente falhe de detalhes, senão o resultado arrisca-se a ser exatamente o contrário do que se pretendia, e isso é evidentemente chato. É o que declaram, sem exceção, todos os grandes adeptos da magia, que são, contudo, em verdade, incapazes de mexer um pequeno troçozinho de palha de um modo diferente que qualquer João ou Zé Ninguém, mas que conhecem todos os ritos, cerimónias, fórmulas, mantras e exercícios necessários para fazer dançar todas as leis do universo ao som da sua flauta num alegre turbilhão. Será fácil, com todas as obras consagradas à magia, quer se tratem de antigas ou mais recentes, encher uma gigantesca biblioteca. Mas o que não se consegue mostrar será que um só destes admiradores entusiastas de tais escritos tenha conseguido realmente, e submetendo a todos os tipos de controles, atingir um só dos resultados que se promete aos noviços, com luxo de detalhes misteriosos, se eles seguirem exatamente as instruções graças às quais os autores pretendem eles terem obtido tais resultados. Todos os que estão bem providos na cabeça e que se deixaram perturbar o cérebro por tais leituras sem chegar a algum resultado, é porque tais exercícios não os fizeram corretamente. Mas houve um que disse: se tiverdes a fé apenas de um grão de mostarda, direis a esta montanha: vai-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Conta-se ainda dele outra palavra de igual sentido: se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a esta árvore de amoreiras: Samoras, desenraiza-te e planta-te no mar, e ela obedecer-vos-á. Ele também tinha discípulos, e eles tinham-lhe pedido: reforça, fortifica, aumenta a nossa fé. Eis-nos aqui no centro mesmo da magia autêntica, de sabedoria prática do espírito. Aqui também há exercícios, mas de uma natureza essencialmente diferente. E elas permitiram a todos os que os praticaram obter resultados tangíveis, visíveis. Mas não se trata de exercícios ocultistas, por mais misterioso que seja o seu domínio. Aquele que se entrega a eles não tem necessidade nem de cerimónias, nem de rituais, nem de encantações, encantamentos ou invocações extravagantes, e, contudo, age pela magia da palavra, através da qual alcança a palavra primordial, em cujo nome da qual ele realiza tudo. Trata-se da magia da palavra, através da qual a pessoa alcança a palavra original, em cujo nome, ou em nome da qual, ele realiza tudo. Om Hamen Hum. Contudo,
Este nome não é uma palavra que pertence a uma religião qualquer, uma palavra que deva ser pronunciada de um modo misterioso, mas é esta força sublime que o mestre dos Evangelhos chama a fé. E a pronúncia misteriosa deste nome, ou do nome, é a arte de todas as artes. A arte de este nome viver em si. Ou a arte de viver este nome em si. Todos os exercícios desta verdadeira magia têm como único objetivo aprender a viver a fé, de ensinar a viver a fé em si mesmo. Eles não querem ensinar quaisquer tipo de artes ocultistas, nem querem formar supostos clarividentes ou faquires. Por outro lado, os verdadeiros exercícios espirituais são mais fáceis de realizar do que se tem chamado os exercícios ocultistas. Mas, por outro lado, são sensivelmente mais difíceis, pois eles não exigem apenas, como estes últimos, que se consagrem um certo número de horas à concentração, pois reclamam o ser humano todo inteiro, todo o seu trabalho diário, todos os seus factos e gestos, e têm como objetivo fazer surgir um ser novo dos materiais que serviu até então para configurar o antigo, e este processo de transformação não deve deixar qualquer escória. Tudo o que servia até então às atividades da vida deve, doravante, renunciar-se a si mesmo para se viver da fé. Enganamos-nos pesadamente sobre o sentido desta palavra quando se pensa que esta mudança, que é assim necessária e que deve tornar o homem capaz de viver na fé, seja uma mudança mental ou de mentalidade ou de opinião, e que diz respeito a uma atitude de crença ou de incredulidade no sentido comum do termo em relação a tal ou tal passagem dos livros sagrados. Ou então, pensa-se que ela assenta na recusa ou na aceitação de certas afirmações dos teólogos. Se aquele que crê salva a sua alma, isso não é em verdade, senão porque não é em verdade porque ele tenha como verdadeiro um ensinamento metafísico qualquer, mas sim porque ele adquiriu a arte de utilizar a força de que se trata aqui, pois ele vive pela fé, pela força do nome, que é a palavra, ou o verbo, que está ao pé de Deus e que é Deus. Acredita-se de um modo justo porque se tem a fé, do mesmo modo que se vive porque se tem a vida. Diante de ti, num campo, encontra-se uma beterraba. Eu ponho-te em estado hipnótico e obrigo-te pelas minhas sugestões a creres, entre parênteses, não no sentido corrente do termo, que tu és incapaz de colher a beterraba e tu esgotar-te-ás em esforços vãos, nem que seja para a mexeres ligeiramente. Se eu te liberto dos laços de hipnose, tu colhes-a facilmente, tu ris daquele que duvida que tu sejas capaz, pois tu agora não te contentas mais em crer, no sentido corrente do termo, na verdade da afirmação, eu posso colher uma beterraba no campo.
sobre esta afirmação, tu crês também, no sentido de teres por verdadeira, e apesar das minhas sugestões contrárias, quando estavas em estado hipnótico, pois senão tu não terias tentado de colher a beterraba. Agora tu crês verdadeiramente, ou seja, tu sentes em ti a força da colher. E é esta força, graças à qual tu podes efetivamente colhê-la a qualquer momento. Não é outra coisa senão que a fé reclamada pelo Mestre dos Evangelhos. Claro, deve-se entender bem que isto é para ser aplicado a coisas mais importantes que esta infeliz da beterraba, que nós já abusamos demasiado para nos fazer compreender. Esta fé não é uma certeza adquirida pela experiência que se pode fazer uma coisa, mas é a força graças à qual pode-se efetivamente fazer tal. Há uma ironia muito subtil nestas palavras de duplo sentido, como esta Nazaré dirige ao incrédulo Tomé. Porque tu viste, tu acreditaste. Entre parênteses, constataste que a narrativa, que a história é verdadeira. Fecha parênteses. Mas, felizes aqueles que não veem, entre parênteses, que não têm a certeza nascida da experiência, e que, contudo, creem. Maravilhoso jogo de palavras do mestre com o verbo crer, empregado de bordo primeiro no sentido corrente e em seguida no sentido que é dado ao longo dos anos do ensinamento, do seu ensinamento. Que esta palavra seja histórica ou não, ela mostra muito mais que outras o modo superior com que o mestre ensinava, como ele sabia encorajar ou estimular a sagacidade ou perspicácia psíquica dos seus, sem hesitar em recorrer aos jogos de palavras e à ironia. E este modo não é o único em seu género, e este modo utilizado desta vez não é o único no seu género. E muitas palavras do mesmo cunho foram desencadeadas e muitas palavras do mesmo cunho desencadearam, no decorrer de tempos, violentas querelas dogmáticas. Que o NRA está a referir-se a discussões que houve por algumas destas frases mais concentradas e ao mesmo tempo usando por vezes duplos sentidos e que provocaram por vezes interpretações consideradas heréticas por outros. Mas em que relação se encontra então esta força que ele proclama e que tem boas razões para chamar a fé? Bem, e podemos fazer aqui um volta atrás, na medida em que no Renascimento houve, a quando da Reforma, muito deste tipo de situação em que a justificação apenas pela fé proposta por Lutero era já uma forma redutora da verdadeira fé que se tratava e que implica ou que está relacionada completamente também com a ação e com o livre-arbítrio, com a capacidade individual de uma pessoa querer assumir mais a sua unidade com o Espírito, com o Verbo, com a Palavra. Avancemos. Mas que relação se encontra nesta força que ele proclama e que tem boas razões para chamar fé, apesar dos riscos de erros que podem resultar, com o objetivo que perseguem os exercícios ocultos? É importante compreendermos claramente, antes de mais, que, segundo o domínio da vida,
do ser universal ao qual ambos pertencem, há duas categorias ou tipos de poderes ou de forças muito diferentes que escapam aos sentidos terrestres. Ambas as categorias, no seu domínio, são a única coisa real que está na base de toda a manifestação e cada uma se situa num degrau, ou num grau mais baixo ou por baixo do que é manifestado por seu intermédio. Quando eu digo que estas forças ou poderes nos seus domínios são a base de todos os mundos manifestados, físicos como espirituais, é preciso compreender como se eu dissesse que as cores são a base de toda a obra pictográfica, qualquer que seja o objeto representado, que a matéria colorida é a única realidade. Se bem que o que é representado pelas cores possa exprimir uma realidade muito mais importante, mas da qual eu não me posso tornar consciente senão através da matéria colorida. Assim nós tomamos consciência de todo o universo físico porque ele repousa sob as forças ocultas da natureza física. As únicas reais por trás de todas as formas, porque nós mesmos, enquanto que parte desta natureza através do nosso corpo, ou por termos o nosso corpo, somos uma das forças físicas ocultas e possuímos, no nosso corpo, aparentemente tangível e grosseiro, o instrumento das forças corporais mais subtis e fluídicas, e que a maior parte das pessoas tomam por alma, mas que os outros animais da Terra têm em comum connosco, ainda que neles as possibilidades que tais forças corporais subtis e fluídicas nos ofereçam estejam muito desigualmente desenvolvidas. Ora, do mesmo modo que a totalidade do universo físico repousa sobre a ação das forças ocultas físicas, de igual modo, os mundos espirituais representam apenas a ação de forças ocultas espirituais reais que, consideradas em si, não são outra coisa que o reino da alma movente, a meio caminho entre a representação física do mundo, a configuração física do mundo e o mundo espiritual desta manifestação cósmica. De igual modo, ao que nós não podemos perceber ou estar conscientes no mundo físico, senão porque nós somos uma das forças, das suas forças ocultas físicas e que o nosso corpo contém forças fluídicas subtis deste mundo, de igual modo, nós só podemos perceber o que é espiritual, só nos podemos tornar conscientes no espiritual, porque nós somos simultaneamente uma das forças ocultas espirituais e dispomos de um organismo espiritual oculto ou um organismo da alma, sem a qual os mundos espirituais, de cuja substância está constituído tal organismo, como forças da alma, nunca nos seriam perceptíveis, sem o qual nunca poderíamos estar conscientes do espírito. Quando nós nos entregamos a falar propriamente exercícios ocultos que compreendem tudo o que os hindus chamam Hatha Yoga, assim como outros exercícios praticados desde há muito entre nós no Ocidente, está-se a utilizar pura e simplesmente as forças subtis e fluídicas do corpo, age-se pura e simplesmente sobre as forças ocultas do mundo físico, e assim tornamos, em virtude de leis imutáveis do universo físico, servidores e prisioneiros
de entidades cujo campo de ação se encontra no domínio invisível da natureza física. Uma pessoa é, sem qualquer dúvida, votada à possessão, ou, segundo a expressão popular, acaba por vender a alma ao diabo. Pois a alma propriamente dita, o organismo espiritual oculto, encontra-se lesado na medida em que as forças fluídicas subtis do corpo são entregues a essas entidades ou a esses fantasmas que estão para além do bem e do mal e que estão desprovidos de responsabilidade e de sentido moral. Produz necessariamente um perecimento, uma desintegração progressiva de todas as verdadeiras forças da alma que estavam destinadas a modelar o organismo anímico individual e eterno de tal pessoa, e em relação à qual as forças fluídicas subtis do corpo deveriam ter sido apenas servidores. Pode-se efetivamente tornar-se capaz de coisas surpreendentes graças ao Hatha Yoga ou a outros exercícios similares, ou um certo treino respiratório combinado com o jejum, com a abstinência sexual, um regime vegetariano e outras disciplinas semelhantes que desempenham o mesmo papel. Mas não se pode jamais assim aproximar-nos dos mundos dos espíritos. Bem, pelo contrário, o ser humano fecha a si mesmo a porta que leva ao reino do espírito substancial. E nenhuma potência da Terra poderá, durante esta vida terrestre, abri-la. É bom que estes exercícios não sejam em definitivo tão fáceis de executar como imaginam os aprendizes de feiticeiros, e que os métodos mais eficazes neste domínio, se bem que conhecidos por muitos orientais, sejam bastante ignorados, pelo menos na parte ocidental do globo. Assim, o jogo jogado por muitas pessoas que estão à procura de forças ocultas é um jogo perigoso. Mas, felizmente, apesar de todos os seus esforços, eles não o jogam como se deve, e aqueles que transmitem tais exercícios apenas os conhecem eles próprios por terem ouvido dizer. E o essencial permanece escondido para o bem da humanidade. Mesmo se, graças a um azar sempre possível, o infortunado que se entrega a tais exercícios conseguisse na sua tarefa, ele jamais atingiria, com a ajuda de entidades diante das quais ele ficaria a tremer de terror se as pudesse ver tais quais elas são, ele não consegue senão executar pequenos truques ocultistas, muitas vezes em detrimento do seu próximo, ou ser vítima por parte destas entidades das mais extravagantes aldrabices e mistificações. É um tipo de espiritismo ativo, se qualificarmos de espiritismo passivo, a atividade mediúnica dos espíritos. O fim de uma pessoa que se entregou um dia a esta via nunca é de nos felicitarmos, e muitas vezes é bem pior tal fim que o de maior parte dos médiuns. Já falei bastante desta questão noutros locais. Também, em forte contraste, o método e o resultado destas práticas no domínio das forças ocultas do mundo físico está a atividade
das forças mágicas do espírito, a utilização das forças da alma para uma verdadeira obra mágica. Já em Heliodoro encontramos no terceiro livro do seu romance Etiópica, muito admirado também do ponto de vista literário, esta passagem que testemunha de alta sabedoria. Há uma magia para o povo que caminha sempre junto à terra e tem a ver com fantasmas e com envolver-se com cadáveres, mas a outra, a verdadeira sabedoria à qual nós, sacerdotes e profetas, consagramos desde há muito tempo na nossa juventude os esforços, olha para o alto, para o céu, convive com os deuses, participa da natureza destes poderosos seres. Quem poderá, então, pôr em dúvida ou duvidar o tipo de magia que ensinava o sublime mestre da Nazaré? As diretivas que ele dá para alcançar esta verdadeira magia conduzem de grau em grau ascensionais. Que se leia o Sermão da Montanha, aprender-se-á que os exercícios preparatórios são, e de caráter geral, que lhe pareciam indispensáveis. Se uma pessoa procura exercícios para o uso daqueles mais avançados, encontraremos em cada uma das palavras a substância de livros inteiros. E mesmo que abstraiamos disto, ele diz claramente aos seus discípulos: a vós é-vos dado a compreensão, a abrangência do segredo do reino dos céus, mas os outros ser já apenas através das parábolas. Façam ser-vos já dada o alcançar, o abranger, este expandir. Mas aos seus próprios discípulos, ele mostra também o modo de ação das leis espirituais. Ele mostra-lhes porque é que deviam seguir as recomendações que era recomendado nas palavras. Ele explica-lhes igualmente como são expulsos da sua alma os espíritos maus, ou seja, os seres intermediários da parte invisível do mundo físico, desde que eles façam mal à alma. É assim que, bem ou mal compreendido pelos que o ouviam, ele conduz os seus discípulos a numerosas lições de sabedoria que podiam ser reveladas desvendadas aos humildes e às crianças, mas que permaneciam escondidas, ocultas, àqueles cheios de suficiência e de autoimportância. Ele declara ainda esta palavra: teria ainda muito a dizer-vos, mas não podereis suportá-lo, indicando, através disso, àqueles que escutam o seu ensinamento, que os que estão verdadeiramente preparados, que aos que estão verdadeiramente preparados, o Espírito da Verdade, a verdadeira e divina
centelha do Espírito, o Deus vivo, desceria no verdadeiro eu da alma e que ensina toda a verdade, extraindo-a do seu próprio fundo, mesmo quando ele exprimir tal um dia através de uma outra boca ou voz ou mensageiro. Queremos que aqui Boenra está a falar da sucessão dos mestres que se explicam a partir deste Deus vivo ao longo dos séculos, que é o mesmo Espírito da Verdade, que se vai passando ou desabrochando em diferentes seres e diferentes bocas. Voltemos a Boenra. Esta palavra permanece rica de mistérios no seu sentido duplo, pois tudo o que o ungido tinha dado vinha-lhe do oceano dos tesouros espirituais do Deus vivo que ele trazia em si. E aqui podemos ligar com a tradição do Santo Graal, e o qual estava unido em plena consciência como cada um dos seus que ele via chegar até ele. Se eu falasse de mim mesmo, eu seria um mentiroso, mas eu não falo de mim mesmo. O que eu vos digo é o que o Pai me diz. Todos aqueles que falam da verdade não tira de si mesmo o que ensina, e ninguém é autorizado a mostrar o caminho de união no Espírito se ele não traz em si, de modo vivo, o Pai. Se ele não vive em plena consciência, em união com o seu Deus vivo. Não é necessário aqui que eu repita de uma vez por mais todas as diretrizes que já anunciei em múltiplas formas nos meus livros. Fui autorizado a dizer muitas coisas que o mestre de Nazaré não podia dizer na altura, pois seria muito pesado para eles. Fui autorizado porque depois, desde há muito tempo, de uma forma deformada, isto tinha chegado ao conhecimento dos seres sem que eles tomassem atenção, e devo dar esclarecimento sobre coisas pela forma distorcida com que a humanidade recebeu tais conhecimentos e que causou males incalculáveis que era necessário pôr fim a um termo. É por esta razão que saiba que só poucos podem eventualmente penetrar sem perigo no mundo oculto da natureza física, aqueles apenas que possuem desde o seu nascimento as aptidões necessárias e que em seguida foram preparados por um guia qualificado a dominar de um modo seguro as forças que se manifestam. Mas os guias únicos neste domínio são os radiantes da luz original, os mestres da loja branca, os que tiveram de aprender a dominar livremente as forças ocultas da natureza física antes que eles pudessem ser entregues durante esta existência terrestre, as únicas chaves que abrem a porta por onde se passa para todos os homens que desta terra, homens e mulheres desta terra, querem chegar ao reino do Espírito, no caminho para lá. O que, desta forma, legitimamente adquiriu a faculdade de agir por meio das forças do corpo fluídico subtil, pode também ele, graças a elas, exercer, em certos casos, uma ação benéfica. Mas para todos os outros seres, estas forças subtis fluídicas só trarão infortúnio. Mas o que é para todos, sem exceção, uma fonte de graça é o desabrochar das forças ocultas espirituais, as forças da alma. Já expus de maneira muito completa no meu ensinamento como é que se aprende a utilizar estas forças sob uma direção interior segura que se manifesta sobre todo ser que começa a cultivar através dos seus actos de uma maneira leal e séria, retirando ou extraindo tal
senão de uma única nascente, que é a fonte da eterna sabedoria que o Mestre Sublime da Nazaré chama Espírito da Verdade, e que ele sabia ser perenemente inesgotável e que derrama as suas bênçãos até às gerações mais longínquas. A nascente que é a da eterna, a fonte da eterna sabedoria, da perene sabedoria, que o Mestre Sublime da Nazaré, Jesus, chamava o Espírito da Verdade. Esta última parte foi lida mais rapidamente porque a bateria está a sinalizar que está quase a terminar e posso assim agora dar por terminado este capítulo. Espero que as pessoas tenham paciência para ouvir e voltem meia parar para tornarem a ouvir melhor, porque foi um texto lido bastante rapidamente e sem grandes comentários, no qual Boinra alerta para o perigo de muitas das práticas ocultistas ou mesmo de yogas, tal como hoje em dia existem, em que tantos malabarismos e tantas técnicas que se pensam automaticamente dar grandes poderes e que acabam por tornar as pessoas presas de entidades negativas e separadas e sem acesso ao mundo espiritual e ao Espírito da Verdade, o qual chega-se muito mais facilmente através de um modo puro, de um modo humilde, de um modo de vivermos com sinceridade e lealdade a vida com todos os seus trabalhos e deveres e com uma prática interior de comunhão com o Espírito, com a centelha divina